vai falar ou vai narrar um acontecimento o qual eu admiro a forma pela qual Jesus ele efetuou uma cura na vida de um homem, um acontecimento que fugiu um pouco do padrão como se era tratado uma pessoa que adquiria lepra antigamente, pois eu quero dizer que a lepra, ela era uma doença das piores e das mais terríveis que uma pessoa poderia ser acometido na antiguidade. Eu não digo isso em questões regulares concernente à sociedade, mas eu digo isso porque se uma pessoa fosse vítima da lepra, ela passava por alguns processos de separação. Essa separação, ela acontecia em primeiro caso, uma separação da sociedade que adorava a Deus. Em segundo, a separação acontecia de parte familiar. E em terceiro, da sociedade em geral. Pois eu estou falando desses casos que acontecia entre o povo de Deus. Já que essa doença ela era tão terrível porque ela era contagiosa. Ela poderia ser transmitível ou transmitida por meio do contato físico, por meio da aproximação e por meio do toque de algum objeto que tinha sido contaminado pela pessoa leprosa. Então ela era uma doença contagiosa e Deus a tratou como um símbolo do pecado, para ver a gravidade dessa enfermidade. Aqui nós vamos ver esse homem que não traz o seu nome, ou não fixa aqui quem ele era, mas diz apenas que era um pobre homem, que era vítima de uma doença terrível e assoladora. Mas quando você observa no livro de Levítico, o capítulo 13 e o capítulo 14, vamos ver lá que Deus ele dá duas leis acerca dos leprosos ou acerca da lepra. Ou seja, o capítulo 13, ele é destinado ou ele é inferido para a determinação ou a sentença de uma pessoa que estava leprosa. Quem fazia ou quem inferia esse diagnóstico e fazia também a sentença era o sumo sacerdote ou um sacerdote. E o capítulo 14, o capítulo 14 já é acerca da restauração de alguém que fosse restaurado da enfermidade. Apesar que muitos que contraíam a doença, eles iam à morte, nem sempre eles morriam. Alguns eram curados ou alguns eram recuperados. Mas importa saber que quem fazia ou quem inferia aqui o diagnóstico, tanto para diagnosticar a doença e também para dar a sentença sobre ele de alguém que estava impuro, ou também para dar a sentença de que ele era curado, era o sumo sacerdote. Só ele estava habilitado a fazer isso. Por quê? Porque ele representava a maior pessoa, ou representava o símbolo da espiritualidade. Ou seja, uma pessoa que era leprosa, ela não podia cultuar a Deus, ela estava impura cerimonialmente, então o seu culto não era recebido ou não podia chegar a Deus. Outra coisa, existiam as causas civis, que elas eram cuidadas, ou elas eram apuradas de leis civis ou pelos reis, mas as causas espirituais, elas eram
inquiridas pelo sumo sacerdote, já que ele era uma representação de Deus na terra para com o seu povo ou para com os homens. Nós vamos ver aqui um homem que está desesperado. Ele já passou pelo consultório do sumo sacerdote, e observe que uma pessoa que contraía essa enfermidade, aparecia-se algumas manchas na sua pele, ou aparecia também algumas manchas embranquecidas, ou algumas manchas escuras. Essas manchas que apareciam na pele de alguém, quando era detectado, ela tinha que ir até o sumo sacerdote para analisar, para ver se era lepra. Quando ele ia ao sumo sacerdote, o sumo sacerdote analisava, observava minuciosamente, e quando ele observava, e quando ele percebia que era lepra, ele dizia àquela pessoa moribunda: tu és leproso. E a partir dali, ele declarava que a pessoa estava leprosa e ele estava cerimonialmente imunda. Então ele dizia: você não pode mais ir até sua casa, você não pode mais ir à sociedade, você não pode tocar em ninguém. Se fosse uma pessoa casada, ele não podia mais dar um abraço na sua esposa, ele não podia mais abraçar seus filhos, ele não podia mais dormir na sua cama, e ele também não podia mais ir ao templo para adorar o Senhor junto com a comunidade, ele não podia mais levar os seus sacrifícios, não. Era uma pessoa que, quando ele saía dali, ele saía desorientado, ele saía sem rumo e sem direção. O único lugar que o reservava, o que o aguardava, era um lugar chamado leprosário, um lugar fora da cidade, onde se reunia os demais leprosos, e ali eles aguardavam ou a morte, ou até mesmo a sua purificação. Mas escute, na maioria das vezes eles morriam, e se alguém viesse a morrer, o sepultamento também não era dentro da cidade, o sepultamento era feito de uma forma minuciosa, nos mínimos detalhes. Não podia ir todo mundo, tinha que ir pessoas preparadas, adequadas, para levar o cadáver e sepultar fora da cidade, como se sepulta um cachorro, um animal qualquer. Então, era uma coisa horrível que as pessoas temiam. Muitas das vezes, para receber uma visita, não podia chegar muito perto. Há quem diga que a distância mínima que se podia chegar era 50 metros de distância. Se o dia tivesse ventando muito, 70 metros de distância. Muitas das vezes não dava para se ouvir a voz de um ente querido. Muitas das vezes não dava para se ouvir o grito, a voz amorosa de quem o amava. Era uma situação terrível. Há quem diga que os que morriam de forma terrível, porque essa doença atacava os nervos. Então a primeira coisa que vinha atacar era nas articulações. Então muitos não conseguiam mais caminhar, morriam naquele mesmo lugar. Era uma coisa terrível. Quantos lembram dos 4 leprosos que foram até o acampamento dos assírios? A Bíblia diz que eles caminhavam arrastando os pés, mas por conta que Deus havia enviado eles, e a profecia tinha que se cumprir neles, e por conta que ninguém se levantou para obedecer à vontade de Deus, por conta que Deus não achou ninguém que estivesse preparado, que estivesse na brecha, todos estavam dentro da cidade, de portas trancadas, com medo do inimigo. Deus encontra 4 leprosos que disseram: eis-me aqui. Quando eles arrastavam os pés, a Bíblia diz que lá no acampamento dos assírios escutava como um estrondo, porque Deus estava usando até mesmo 4 leprosos para fazer um rebuliço no acampamento do inimigo. Aleluia! Deus usa 4 leprosos debilitados, quase morrendo. Quanto mais pessoas sadias, saudáveis,
de vigor, que se prontifica a se colocar na posição e dizer: eis-me aqui, usa-me a mim, Senhor. Aleluia. Leva suiri me neva, se ande comande me neva ser que Este homem aqui, tudo indica que ele está vindo. Ele está vindo do consultório público do sumo sacerdote. E que a última palavra que ele ouviu foi esta: tu estás leproso. Tu não pode tocar em ninguém. Ninguém poderá tocar em ti. Não vai para a tua casa, não vai para os teus. Tu estás impuro. Essa era a palavra final sobre a vida dele. Mas ele fica sabendo que em cima de um monte está acontecendo, ou está havendo um cenário de alegria, e quem está pregando a palavra é Jesus Cristo. Tudo indica que isso aconteceu no início do ministério de Jesus Cristo. O capítulo 8 é a continuação do capítulo 5. No capítulo 5, Jesus sobe ao monte, e é chamado de o monte das bem-aventuranças. E que quando Jesus está lá, grande multidão fica ao redor de Jesus para ouvir suas palavras. Jesus sobe no monte e começa a dizer: bem-aventurados sois vós. Jesus está em cima do monte e ele começa a inferir essas palavras sobre a vida do povo. Vós sois bem-aventurados. Aonde Jesus está, tem pessoas bem-aventuradas. Aqui nessa noite tem pessoas bem-aventuradas. Aqui tem pessoas que são bem-aventuradas no reino de Deus, na igreja de Deus, que foram comprados, que foram resgatados e que foram chamados para ser benditos do Senhor. Aleluia! Quando Moisés subiu no monte, é conhecido como o monte das maldições e das bênçãos. No capítulo 28, quando ele infere sobre o povo as bênçãos e as maldições, que se o povo fossem obedientes, eles seriam abençoados. Então essas não eram bênçãos condicionais. Mas se o povo, eles se desviassem de Deus, eles seriam 2 vezes mais malditos. E eu começo a observar aqui uma grande contraposição da lei para a graça. É que enquanto a lei ela amaldiçoava o povo, Jesus jamais lançou uma maldição sobre aqueles que o cercavam. Independente de quem fosse, se estivesse com ele, era bendito, eram bem-aventurados, eram prósperos, eram felizes. A palavra bem-aventurado aqui é feliz, é prósperos, é alegres. E Jesus começa a determinar: alegres sois, benditos sois, prósperos sois vós. E todos tomavam posse daquela palavra. E a Bíblia diz que quando Jesus vem descendo do monte, que ele chega ao pé do monte, grande multidão lhe seguia, e muitos aderiam a ele, porque é bom estar na companhia de Jesus. Maravilhoso
maravilhoso é estar na companhia de Jesus. Eu acredito que não há motivo para tristeza aqui hoje, porque a palavra que Jesus determina sobre a tua vida, e ninguém poderá mudar este decreto de Deus, é que tu és bendito, é que tu és bem-aventurado, é que tu és alegre, felizes sois, alegres sois, vós sois benditos. Não aceite menos que isto. Toda maldição já caiu por terra. Aleluia. Onde está a mão dos que são benditos, dos que são bem-aventurados? Glorifica Ele por isto. O inimigo tenta de tudo para mudar para tentar tirar essa palavra que foi impetrada por Jesus na tua vida, mas ele não consegue mudar isto. Ele não consegue tirar esta palavra que foi impetrada na tua alma, na tua vida. Tu és bem-aventurado. Ninguém poderá mudar esta situação sobre você, sobre a igreja. Seja feliz por servir a Jesus. Seja feliz por estar com Ele. A presença dEle te alegra aqui nesta noite, neste culto. A companhia dEle te traz alento. A companhia dEle te põe de pé agora. Aleluia! Glória ao Senhor. Este homem vem com essa sentença tão absurda. O que eu acho interessante é que era uma coisa tão extraordinária que uma pessoa que era diagnosticado com a lepra, sua casa a qual ele morou, a qual ele residiu, tinha que ser demolida. Suas roupas, seus lençóis, sua cama era queimado. A sua família, parte da sua família passava por um processo de restauração ou de observação. Eles não podiam ir até a sociedade, ninguém podia visitar eles, até que fossem declarados puros, porque se eles tivessem também sido diagnosticados com a mesma doença, eles também estavam na mesma situação. Era uma coisa absurda. Então a pessoa que tinha lepra, quando alguém se aproximava, ele tinha que declarar: eu sou leproso, para que isso funcionasse como um alarme que distanciava a pessoa dele. Aleluia. Só que este homem aqui, ele quebra no mínimo 2 protocolos, porque ele fica sabendo de alguém que onde passa efetua curas e milagres. Ele no mínimo fica sabendo que alguém está andando pelas ruas, pelas redondezas, e onde ele chega, milagres acontecem. Então ele determina e diz: então para mim ainda tem solução. Aleluia. Você já se conformou com aquela palavra contrária? Alguém chegou para você e disse: está acabado. Alguém chegou para você e disse: não vai dar certo. Alguém chegou para você e disse: você não vai conseguir. Essa não foi a última palavra que chegou sobre a tua vida. Ela não é uma palavra final. Eu vou dizer quem é que tem a palavra final na tua vida. Se chama Jesus. E Ele veio aqui para te dizer: eu vou determinar sobre a tua vida o meu querer. Aleluia. O primeiro protocolo que esse homem enfrenta e que ele quebra é que ele não podia se aproximar de ninguém, principalmente onde tivesse grande publicidade de pessoas. E ele vai, e quando ele vai até Cristo, ele já chega de joelhos, e a Bíblia diz: ele chegou, se ajoelhou e o adorou. O segundo é, ele não podia se achegar em qualquer lugar que tivesse uma cerimônia religiosa ou espiritual, porque a lei o proibia.
E quando ele chega até Cristo, que é uma divindade, e ele confessa e reconhece, ele diz: Senhor, confessa o seu senhorio. E ele se ajoelha e adora. Muitas das vezes, para nós ser abençoados, nós temos que ir contra as incertezas. Nós temos que andar contra a lógica. Tem que andar contra a razão. A fé nos pede isso. Se a tua fé não alcança isso, tua fé ainda é muito pequena. Mas nessa noite tua fé vai alcançar o sobrenatural de Deus. Porque o sobrenatural é aquilo que foge do natural. É aquilo que escapa da lógica, do raciocínio lógico. Aleluia! Glória ao Senhor Jesus. Ele vai mudar a situação de pessoas aqui hoje. Vai. Ele te tira dessa. Ele muda a tua situação. Dá-te uma nova história. Isso não é o ponto final sobre ti. Quem determinou contra a tua casa que ela vai acabar? Jesus determina e diz que ela vai permanecer de pé. Aleluia. Observe que na mesma medida e na mesma proporção que ele quebra esses princípios, esses protocolos, Jesus também quebra eles. Porque quando ele faz isso, até então, ele não tocou em Cristo, ele apenas confessa o senhorio de Cristo. E ele se aproxima de Jesus e da multidão. Só que quando Jesus vem, e ele disse: Senhor, se tu quiser, ou se tu queres, pode me tornar limpo. A Bíblia diz que na mesma dimensão, na mesma escala, na mesma medida que ele se aproxima de Jesus, Jesus também se aproxima dele. Aleluia. Quem tem que colocar medida sobre você e Deus não é eu, não é ninguém. Não é. É você que tem que se aproximar de Deus, e Deus se aproxima de você. Chegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Se achegue mais perto dEle, que Ele se achegará a você também. A Bíblia diz que Jesus, ele coloca e toca a mão. A lei também dizia que quem tocasse num leproso seria impuro. Aí Jesus observa e diz: rapaz, esse rapaz aqui, ele está muito ousado. Jesus gosta dessas ousadias espiritual. Aleluia. Que protocolo você tem que quebrar para chegar perto dele, para receber teu milagre? Talvez você tenha ouvido isso: não pode, não deve. Mas Jesus disse: se você deve e se você pode, eu faço o resto. Aí Jesus toca nele. E quando Jesus toca nele, aí Jesus delibera uma palavra. Que palavra é? Jesus diz: eu quero. Aleluia. Jesus diz: eu quero, seja limpo agora. A lepra desapareceu instantaneamente. Essa enfermidade desapareça instantaneamente agora, no nome de Jesus. Este mal que está te atormentando desapareça agora, em nome de Jesus. A libertação que você precisa aconteça agora, em nome de Jesus. Essa opressão vai embora, em nome de Jesus. A bênção chegue agora na tua vida, em nome de Jesus. O camarada ouviu um não. As últimas palavras que ele ouviu era tudo contra a sua vontade, era tudo contra a sua consciência e o seu coração. Ninguém podia abraçar ele, ele não podia abraçar mais ninguém.
estava determinado a viver num espaço isolado, distante das pessoas. E agora Jesus olha para ele e diz: eu quero. Jesus diz para a igreja nessa noite: eu quero. O que é que tu precisa? Se aproxima dele e pede agora, que ele vai dizer: eu quero. O eu quero de Deus é o sim de Deus. A Bíblia diz que ele é o sim e o amém na vida da igreja. Se ele disser sim, não há quem possa mudar esta palavra na tua vida. Se ele falar sim para você, o diabo não muda, os demônios não mudam, as autoridades terrenas não mudam, porque a palavra mais poderosa que existe no universo é a palavra de Jesus Cristo. E ele diz: eu quero. Simples demais. Ele diz: se tu quiser, tu pode me curar, me tornar limpo. Ele entende que o que ele estava vivendo era de origem espiritual. E é por isso que ele diz: eu quero que o Senhor me torne limpo. Eu quero ficar limpo. E diz: quando Jesus determina a palavra e diz: eu quero, fica limpo agora. A Bíblia diz que a pele dele começou a se restaurar, se regenerar. Aqueles lugares que estavam aquelas manchas, aquelas contusões, aquela pele inchada, envermelhecida em alguns lugares, aquela pele com aquelas manchas embranquecida, a quais o sacerdote analisou e disse que ele era leproso, começou a ficar como pele de criança novamente. Imagino como aquele homem se levantou tão agradecido com o quero de Jesus. Jesus dizendo: eu quero, fica limpo. Jesus dizendo: eu quero, seja abençoado. Jesus determinou e pronto. Se ele determinar na tua vida agora, pronto. Só depende de você e ele. Aproxima dele, reconhece ele, adora ele e pede a ele o que tu quer. Aleluia. Percebendo que ele está curado, Jesus diz: não conta para ninguém. As primeiras pessoas que era para Jesus ter pedido para ele, Jesus curou de uma vez só 10 leprosos. E quando um voltou, Jesus deu a ele uma advertência. Só que nesse caso aqui, Jesus diz assim: olha, Jesus podia ter dito: vai para a tua casa, volta, me acompanha. Jesus diz assim: vai até o sacerdote e apresenta a oferta de Moisés, que é requerido na lei, para testemunho deles. Aqui diz: para testemunho deles, não é para testemunho próprio. Ele já havia testemunhado o milagre de Deus na sua vida, e isso já bastava. Agora eu acho interessante a forma como Jesus trata algumas situações. A forma como Jesus trata algumas situações na nossa vida. Jesus disse: vai aonde? A quem? Ao sacerdote. A palavra final sobre ele foi de quem? De onde ele veio? As atitudes deste homem, elas foram tão admiráveis, e acredita-se que foi com tanta rapidez, que quando ele veio, em pouco tempo ele foi curado. Jesus disse: não, volta lá e apresenta para testemunho deles, porque aquele que te disse não, vai ter que te declarar o sim na tua vida. Aquele que disse que estava acabado para você, vai ter que entender que é apenas o começo de uma nova história. Aquele que sentenciou a tua vida, independente de quem foi, de quem seja, vai ter que ver, vai ter que presenciar o milagre de Deus na tua vida, aqui hoje. Aquele que te deu o último laudo, e que lá tinha a palavra final: não tem mais jeito. Pega este laudo e leva para Jesus, porque ele pode pegar ele,
te fazer levar de volta. Aleluia, aleluia, aleluia. Para ver o princípio de uma nova história na tua vida, pelo poder das mãos de Cristo. Convido a igreja a ficar de pé, adorando a Deus em nome de Jesus Cristo. Olha bem, quando acontecia isto, era uma coisa tão tremenda, que quando a pessoa era restaurada da lepra, ele tinha que levar até o sacerdote, ele tinha que levar consigo alguns sacrifícios. Ele levava consigo 2 pombinhas, levava consigo madeira de cedro, e também levava consigo água em um jarro que fosse de uma fonte pura, e também levava consigo um cordeiro. E quando ele chegava lá, o sumo sacerdote imolava aquela pomba. Depois ele pegava aquela pomba, derramava o seu sangue, que era degolado naquela jarra de água. Ele pegava outra pombinha viva e com a sua mão mergulhava ela com a cauda para cima na água. E quando ela voltava, ele soltava ela e declarava livre. Isso representa a expiação de Jesus na cruz. O sangue daquela que morre representa o sacrifício de Jesus. Aquela que torna para cima representa a sua ressurreição. Depois ele traz consigo um cordeiro. E quando ele imola o cordeiro, ele agora pega o sangue do cordeiro e com hisopo ele vem na orelha daquela pessoa que até antes era leprosa, impura, imunda, imprestável, desprezável, desprezível. Ia lá e tocava na orelha dele com o sangue. Ia lá no polegar direito e tocava com o sangue. Ia também no dedão do pé e tocava com o sangue. E depois pegava o hisopo, aspergia sobre ele e dizia por 7 vezes: tu agora está limpo, 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 tu agora está limpo. O sangue na orelha, o cordeiro representa Cristo. O sangue na orelha que uma pessoa que não prestava para nada, desprezada, acabada, desolada, agora é capaz de ouvir a voz de Deus pelos seus ouvidos, porque estão agora abertos para ouvir a Deus. Seu polegar direito agora é tocado com sangue, dizendo que suas mãos agora não são mais impuras, elas agora são puras, estão prontas para trazer sacrifício para Deus. E seus pés, que só serviam para ficar atrofiados e encerrados a uma doença e esperar a morte, Deus agora diz: você agora, os seus pés são agora veículos do meu evangelho, das minhas palavras. Aonde tu fores, tu levar bênçãos. Aonde tu fores, tu será enviado. Tu agora está apto e útil para mim. Aqui tem várias pessoas que um dia foram leprosas, imprestáveis, mas aquele que morreu na cruz nos salvou, aspergiu sangue em nós, nos nossos umbrais, nas vergas dos portais da nossa alma, nos purificou, nos selou com seu sangue e nos declarou limpo, nos declarou puro, nos declarou aptos para fazer a sua obra, para pregar a sua palavra, para oferecer a Ele sacrifício vivo. O você agora está purificado, pode servir a Deus com alegria. Aleluia.
Recebe tua bênção aqui nessa noite. Vai para a tua casa de posse da tua bênção. Jesus, ele declara para você: eu quero te abençoar, eu quero te curar, eu quero mudar a tua história. Eu quero orar e já vou terminar. Quem necessita de receber oração, se prontifica. O sangue do Cordeiro que foi imolado para o nosso bem já foi aspergido sobre a sua vida. Você já é separado, ungido, apto para fazer aquilo que apraz a Deus e ao seu santo Filho. Então fica daí, adorando ao Senhor Jesus. Irmã Elizabeth, louva a Deus. E já passo aqui a minha oportunidade a quem é de direito. Enquanto a irmã ministra o louvor, é você e Jesus Cristo. Não sei que protocolo você tenha que quebrar nessa noite para chegar até Ele. Mas se você quebrar pelo menos um, Ele vai quebrar pelo menos um ao seu favor. Ou dois, ou três. Mas aquilo que te impede, não importa se é uma montanha, não importa se é uma muralha, não importa se é uma parede, não importa o que for, Jesus tem poder para mudar a situação. Aleluia, aleluia, aleluia. É o culto da conquista. Recebe a tua conquista. Conquista nessa noite em Cristo Jesus. Toma posse da tua vitória em Jesus Cristo nessa noite agora, vai. Levanta a tua mão assim para cima e diz: eu quero. Glória a Deus. Jesus, me abençoa. Aleluia. E você vai ouvir ele dizer: eu quero te abençoar. Receba agora. Aleluia. Ele está agindo ao teu favor. Aleluia. Espírito Santo de Deus, adore a Deus aí. Você é livre. Confesse que Ele é teu Senhor. Bendito. Escute. Por tua morte lá na